quais habilidades vocês acham essencial para o empreendedor? Eu ia responder resiliência, mas assim, não adianta ser resiliente se você não pira na parada. Estilo, glamour, sucesso. O mundo da moda tem sim o seu charme, mas a história é bem diferente quando o papo é empreender nesse setor. E hoje a gente lembra dos problemas que fizeram a gente chorar. Lela Brandão e Victor Murer uniram suas expertises e corações para combater a falta de estilo no mundo. No episódio da semana você confere um pouco da história da Lela Brandão Co., os perrengues de empreender com moda e como a burocracia pode ser superada. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a Paris Fashion Week do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube e também na sua plataforma de streaming de áudio preferida, e você pode conferir vários outros conteúdos no @podesonharpdc em todas as redes sociais. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business. Eu sou a Briela Azevedo, especialista de marketing digital e sou co-hosting. E turma, hoje estamos aqui com 2 convidados mega especiais, super animado para esse episódio. Os convidados de hoje são Lela Brandão, que é criadora de conteúdo, dona do podcast Gostosas Também Choram, e que junto com seu parceiro Victor Murer tocam a marca de roupas Lela Brandão Co. Turma, muito obrigado por terem aceitado o convite de estar aqui conosco. Vocês. Obrigada a vocês pelo convite, que bom estar aqui de novo, né? Exato, ela também a gente já conversou com ela, tivemos o prazer de receber ela numa maratona de lives que a gente fez lá no Digitalks, num evento do ano passado, 8 horas de transmissão ao vivo seguidas. 8 horas, você acredita que eles fizeram 8 horas direto? Foi loucura. Mas, sem comer, eu lembro que você estava sem comer, já era 5 da tarde. Verdade. O jejum foi uma mega experiência e, a gente tem que aprender com o podcast com a Lela aqui, que tá mandando muito. Só crescimento. E acho que a gente seria muito legal, a gente tá falando de podcast também, de empreendedorismo, criar uma marca de roupa, Lela, você contar um pouco pra gente como que você concilia tudo isso. Nossa audiência é jovem, tem muita energia, quer fazer muita coisa, às vezes tenta abraçar o mundo, e a gente sabe que uma habilidade fundamental é a gestão de tempo. Aí você conta pra gente onde você tá comprando o seu tempo, Lela. Como é que você arruma? Que bom que esses jovens têm bastante energia, porque eu mesma não tenho. Ainda não tô podendo tomar café uns meses, eu tô me arrastando, assim, pelos meus compromissos, mas é realmente um trabalho, a gestão de tempo, e eu acho que é um dos trabalhos mais importantes, principalmente quando você trabalha com múltiplos projetos, né, assim. Claro que trabalhar com um projeto muito densamente toma muito seu tempo também, mas tem uma especificidade, e acho que o Victor pode falar também, porque ele toca mais ou menos 12 projetos simultâneos. Tem uma especificidade que você tem que ligar e desligar sua cabeça muito rápido, e você precisa organizar sua rotina, seu tempo, de uma forma que os compromissos não atrapalhem uns aos outros. Então, por exemplo, se eu tenho uma entrevista e aí logo depois eu tenho que escrever um roteiro, é muito difícil, o cérebro não consegue processar direito, sabe? Tá bom. Então, nesse ano eu fiz um trabalho bem intenso de definir minha rotina por blocos. Legal. Então, como eu tenho muitos projetos, eu meio que sentei e alinhei tudo que eu precisava cuidar em todos os projetos, sendo muito honesta comigo mesma, porque é muito fácil a gente falar, tipo, não, mas um roteiro eu faço em 5 minutos. Não é verdade. E aí, você acaba se estressando sempre, porque você acha que outras tarefas são mais importantes do que algumas, e aí você acha que você sempre tem que ficar encaixando, tipo, de novo, tô usando fazer roteiro, porque é uma coisa que faz parte do meu trabalho, não necessariamente uma coisa que eu não gosto. Mas, se eu tenho, por exemplo, que planejar uma coleção, e aí de repente eu tenho que fazer roteiro, eu não tô sendo honesta comigo mesma se eu não perceber que toda semana eu tenho que fazer roteiro. Então, se eu não me planejar, eu sempre vou ser atropelada por essa tarefa. E aí eu dividi em blocos. Deixei alguns blocos para reuniões e pendências e eu me organizo mais ou menos assim na minha agenda. Mas aí fica a curiosidade, né? Porque muitas vezes o briefing chega em cima da hora. Como é que você consegue organizar tudo isso, assim? De cliente, você disse? Eu trabalho bastante com publicidade, né? E tem várias pessoas, tem várias equipes que envolvem o meu trabalho, porque são várias vertentes dos projetos. Hoje em dia, por exemplo, se um cliente chega e fala, eu quero fazer uma reunião de alinhamento de briefing. Aí eu falo, olha, eu tenho quarta-feira de manhã e sexta-feira de manhã. Qual é o horário que você quer? Boa. Não é, o primeiro horário vago da minha agenda, porque senão eu não consigo
gerenciar os outros projetos. Boa. Isso é muito legal, né? Que você consegue colocar essa conversa em jogo, né? Sim. Muitos influenciadores têm esse problema, que não consegue colocar, né? Sim. Tipo assim, não posso amanhã, ou tem que... Enfim. E tem clientes que não vão aceitar, né? Tem clientes que vão falar, não, mas a gente precisa para hoje, e eu falo, então, para hoje eu não consigo, infelizmente. Óbvio que a gente flexibiliza se o cliente tem alguma urgência, por exemplo, tem uma data específica que é o dia do aniversário da marca que precisa sair o post. Aí a gente flexibiliza e vai entendendo os roteiros, os cronogramas. Boa. Mas, em geral, eu tento colocar esse meu tempo, até porque o cliente sabe quem que ele tá contratando, né? Total. Tipo, sabe que eu não faço só isso, que eu tenho outras paradas e tal. Exato. E, inclusive, é por isso, provavelmente, que ele tá me contratando, né? Por conta dos meus outros projetos. Boa. Com certeza. Seria da hora também ouvir do Victor, que é CEO da Super Haules, né? A Lela até comentou, a gente conversou um pouco no off, mais de 12 marcas, assim, 12 marcas cuidando de alguma forma. Como que é, cara, conciliar tudo isso? Eu acho que são... Hoje em dia, assim, a resposta mais verdadeira é que eu consegui construir um time de pessoas muito forte, assim. Então, a gente cruza... Quando cresce muito rápido, entra muita gente rápido, né, na empresa também. Então, a gente sai de 3, 4 anos de existência. Hoje, em todas as empresas, a gente está em 70 colaboradores, que Boa. são 12 empresas, né, que estão nesse ecossistema da moda, assim. Então, desde fábrica até prestadores de serviço, quanto as marcas de roupa mesmo. Animal. Então, hoje em dia é possível porque eu tenho um time de pessoas muito bom, tenho líderes muito bons, assim. Legal. Animal. E são pessoas também que construíram a empresa junto com a gente. Se é como é uma empresa super nova, quem está há 2 anos na empresa está basicamente metade da empresa. Então, Exato. contribui bastante para a gente ter essa tranquilidade, entre aspas, né? Tranquilidade Legal. só agora aqui conversando com você. Só nesse ato aqui. Boa. E é um Gente, desafio do empreendedorismo também, né? De vocês conseguirem entender qual que é o momento de colocar alguém, né? De falar assim, não, eu preciso Sim. crescer, expandir. Como que vocês identificam isso? Falam assim, não, poxa, agora a gente tem que ter um braço aqui, que senão não vai dar certo. A gente teve um momento... a gente criou a empresa faz 3 anos e pouco tempo, né? Tinha eu, o Victor e a Bárbara, que tá até hoje. Hoje em dia, ela é uma das líderes que o Victor falou que a gente confia muito. Boa. E aí, a gente foi crescendo muito exponencialmente. Boa. E a gente foi colocando pessoas, só que naquele momento a gente estava centralizando muito as responsabilidades, né? Então era uma coisa um pouco mais vertical. E a gente viu que não ia dar certo, que a gente ia virar, como a Bianca Boca Rosa diz, um gargalo da empresa, e a empresa ia limitar o crescimento. E aí, eu e o Victor, a gente chegou, acho que você pode falar um pouco melhor, nesse esquema das gerentes e das lideranças que a gente De treinou e governança, confia, assim. né? Legal. Sim, é isso que possibilitou, assim, a gente tem hoje em dia hoje são quantas gerentes barra líderes? Acho que Ixi, aí você me pegou. são 5, 6 que estão à frente dessa equipe de 70 por aí. Legal. O que todas têm, assim, né, olhando agora eu também não paro muito para pensar nisso, mas o que tem em comum é terem ido para cima de problema, né, cara? A gente tem 4 anos e está conseguindo trabalhar numa escala hoje. A Lala Brunão Co vende num mês tá vendendo 7 mil peças mês. Então, quando a gente está falando de venda aqui, no nosso caso, a gente fala do modelo completo. Então, não é só pegar e vender, não é só receber a mercadoria e vender, tem todo o desenvolvimento, tudo que envolve isso. Então, problemas nesses 4 anos, assim, é parte do dia a dia. Eu acho que o lance é a maturidade que veio, eu acho que a gente conversando, assim, até o porquê de hoje, por exemplo, a gente conseguir tocar 12 operações ao mesmo tempo. Você pega, no começo, o problema assusta muito mais, né? Você nunca ouviu falar de esses termos burocráticos que todo mundo escuta, ninguém entende nada, é super simples, mas assusta por natureza. Acho que é um pouco cultural nosso, assim. E tipo assim, vai ter que ir no cartório. Tipo assim, Você pô, o que é ir no já cartório? era. Ficar parado lá na frente e assinar uma parada, não tem nada demais. Então acho que Verdade. esses 2 primeiros anos foram muito mais cruéis, exigiram muito mais de uma carga emocional mesmo, de você assim, tá no começo de uma empresa, então você é 1001 funções, junto com a responsabilidade financeira, junto com a responsabilidade fiscal. Então ter observado assim, o caminhar das coisas e ver que tudo se resolve. Tipo assim, Isso é legal. principalmente quando você não tem
falando no português, claro, mutreta, não tem muito segredo, assim. O Brasil não é um país fácil de empreender, então mesmo você querendo fazer absolutamente tudo certo, você tem que estar sempre em cima para você não ser surpreendido por alguma coisa que ninguém vai chegar e vai te avisar que você está fazendo errado. Só vai chegar quando chegar uma multa ou alguma coisa do tipo. Então, saber que tudo dá para ser resolvido, sacou? Principalmente quando você tem pessoas muito... ia falar uma palavra inadequada, mas muito boas do lado, tudo vai ficando pequeno, assim, e cada um que vem a gente sempre força. comenta sobre isso, assim, porque o nosso crescimento foi muito rápido, então a gente lembra com muita clareza de tudo que aconteceu, não foi um processo tão longo, assim. Sim. E hoje a gente lembra dos problemas que a gente fizeram a gente chorar, sentar no escritório e chorar, e hoje é, tipo, literalmente 5 minutos, assim, se acontecer esse problema. E eu vi uma vez a Camila Coutinho falando isso, assim, que quando você vai passando pelos problemas, ela não tá falando de empreendedorismo, mas eu enxergo assim, é como se cada problema, cada bucha que você resolve é uma ferramenta, e aí você tem um cinto de ferramentas e você vai colecionando. Entendi. E aí, hoje em dia, você vê, nossa, tem tantos problemas mais graves do que esse aqui, que me fez me jogar no chão e ficar chorando por um dia inteiro no escritório, e aí as coisas vão ficando mais... os problemas vão ficando mais difíceis, mas os problemas que a gente achava difíceis acabam ficando bem mais fáceis. Exato, isso é interessante, que eu acho que eu sou tão fascinado por esse tema de empreendedorismo, por causa disso você falou, Lela, que eu acho que é uma das formas que mais rapidamente te força a crescer, se desenvolver, aprender coisas novas na vida, assim. Então, acho que tudo isso que você passa nos primeiros 2 anos de uma empresa, assim, são recursos que são fundamentais para depois você ir calejando, você vai desenvolvendo várias habilidades que antes você não tinha recurso para lidar, né? Então, legal ver que também essa é uma constante em todo mundo que passa aqui no Pode Sonhar. A gente tem super esse cuidado também, apesar do nome Pode Sonhar, a gente trazer o que é a prática de empreender, né? Pô, não é só sonho, passa problema mesmo, às vezes até faz a gente chorar e eu acho que faz parte, é aprendizado mesmo. Muito legal isso. Sim. E eu acho que seria bacana, turma, contar, vocês estão falando muito da força do time. Isso, sem dúvida, é um ativo absurdo em qualquer organização consegue contar com uma cultura forte, assim. E vocês, às vezes, você, Vitor, trabalha com 12 marcas, assim, cada marca tem sua cultura, cara. Como que é conciliar, tipo, projetos diferentes, assim, e manter o time com uma cabeça criativa até para desenvolver coleções que são pensadas diferentes, posicionadas de maneira diferente, cara? Sim. Eu acho que essa pergunta não é fácil, são muitas coisas, assim. Eu acho que, por natureza, na empresa, né, a gente estava nesses 2 primeiros anos, e acho que até por isso que muita empresa fecha no Brasil, que todo mundo quer estar num negócio que dá certo, mas quando você está num negócio que deu certo, é quando você vê se você vai querer trabalhar com isso ou não. Porque nos 2 primeiros anos a gente está... claro, ralando com a mão na massa, sofrendo, já contando com gente muito boa para ir para frente, mas ainda assim é numa escala muito menor. Quando você chega numa escala grande, que a tua folha também está bem grande, que os custos acompanham o crescimento, aí você vai realmente querer ver se você quer isso na sua rotina e no dia a dia. Pô, que animal isso. Fazendo um paralelo com isso, lá na Brandão e nas empresas matriz, né, que circundam tudo isso que a gente faz hoje, as pessoas, os fundadores, né, os sócios também, todos basicamente já vêm de uma relação antiga. Então a gente tinha uma relação de amizade antes, né, com basicamente Novato, Thiago, Bárbara, todo mundo, os sócios da fábrica, meus sócios lá. Show. E a gente dentro da empresa, a gente hoje não tem familiar que trabalha dentro da empresa, a gente evita o máximo hoje, acho que basicamente não tem ninguém também que tem relação de amizade com a gente, e para isso ter dado certo entre os sócios, entre nós mesmo que fomos, sei lá, 60%, 70% do quadro de colaboradores durante 2 anos, né, de uma empresa de 4, ter acostumado muito a ligar e desligar esse interruptor, assim. Eu acho que se forçar quando a gente está num ambiente de trabalho
olhar com muita clareza do que a gente está falando. Então, se a gente está falando de um problema que está na fábrica, se a gente está falando de um problema que está na marca, e eu acho que isso também acaba transferindo para quando a gente está falando da cultura da marca e dos projetos. Tá. Eu tenho um gerente de projeto que trabalha direto comigo, então ele trabalha também para todos os projetos que eu estou envolvido, que é o Kelps, e ele também está nessa posição porque tem essa skill aí de conseguir separar muito bem as coisas e ligar esse radar assim de tipo, agora eu tô falando de tal coisa, agora eu tô falando de outra marca, outro projeto, mas é um exercício. É um exercício que eu acho que a gente começou, antes de chegar em 10, 12, a gente começou em 2 e foi para 3 e foi para 4, então foi uma escolinha pra gente se acostumar com... que eu falo hoje que eu acho que é um nível de trabalho de alta performance, assim, porque são empresas jovens, Sim. não tem muita margem para erro, porque empresa jovem não tem uma facilidade assim com crédito, né, como uma empresa maior tem. Então, tudo é muito levado a sério e tem que ser levado a sério, porque senão... Bacana. O que eu ia dizer sobre como eu vejo que você lidera os projetos com sócios diferentes é que você dá muita liberdade criativa para cada sócio e, tipo assim, cuida muito da execução, administração, estrutura, e os sócios que conhecem a marca e a comunidade, os clientes, porque o Vitor é bem focado nesse tipo de relação da marca com os consumidores, né? Que é uma relação de comunidade. Exato. Então, isso é uma coisa que todas as marcas do grupo têm em comum. Legal. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, assim, que você sempre incentiva muito criativamente pros sócios serem Isso é bem bacana. livres e eles lideram o que eles acham que vai funcionar com a comunidade deles e você dá a estrutura para viabilizar, né? E o que eu meço muito também é, nesse lado, igual ela tá falando, eu me coloco no lugar de realmente parar e escutar muito esse cara que é o porquê dessa marca existir. Então, tipo assim, meu interesse não é entrar e mudar criativamente o que ele tá fazendo ou como ele se comunica, mas sim operacionalizar isso da melhor maneira possível pra gente ter um negócio saudável. Legal. E hoje, outra skill importante que eu acho, além do projeto ter uma comunidade forte, falando do sócio, eu já sei que eu vou precisar ser um bom ouvinte para fazer esse projeto acontecer. Impressionante. Se ele for um bom ouvinte, o negócio está fechado, porque aí a gente vai ter o que eu consigo agregar, que é a operação, que é a gestão operacional, a gestão administrativa. Tem uma estradinha também com marcas, então se a pessoa, às vezes, criativamente eu também agrego nos projetos que eu participo, mas o que todos os meus sócios têm em comum é que todos são muito centrados, assim, e o lance do interruptor, assim, de tipo, não é o Vitor que tá falando comigo aqui, nós não estamos numa mesa de bar conversando, a gente está pensando, estamos falando do filho que a gente tem aqui, e o melhor para os pais é que o filho esteja saudável, feliz e... Exato. E falando também sobre esse interruptor, eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe, eu e o Vitor somos noivos, além de parceiros na Ela. Bacana. Então, a gente teve que aprender a fazer esse interruptor, não é sempre que a gente consegue, né? Porque quase sempre a gente acaba levando trabalho para casa, mas... Exato, essa é até uma pergunta, turma, que acho que é super um tema, assim, que existem muitos casais, são empreendedores, e como que vocês tentam fazer isso? Buscam não levar para casa? Porque já vi muitas... Por exemplo, a gente já recebeu que não pode sonhar, não casais, mas irmãos que empreendem juntos e falam, pô, a gente busca não levar para casa, mas a gente se vê às vezes na mesa de jantar, jantando juntos, trazendo os problemas da empresa. E eu acho que empreender é muito uma habilidade humana, é uma coisa humana, e às vezes é desafiador. Então, legal ver como que vocês buscam separar, e até gostaria de ouvir, assim, boas práticas do que vocês acham. Não, né? a gente não tem essa resposta, infelizmente. Mas uma coisa é porque é bem desafiador, porque como a gente trabalha no mesmo projeto e os dois têm outros projetos também, então eu tenho os meus projetos, o Vitor tem os projetos dele, se a gente senta pra jantar e pergunta como foi seu dia, vai ter alguma coisa sobre os projetos que a gente cuida juntos que vai aparecer, porque às vezes tem uma reunião muito legal, muito chata, alguma coisa difícil que aconteceu. Então é difícil de separar totalmente. Mas uma coisa que a gente faz, que eu acho que é aconselhável, é quando o outro fala, não quero falar de trabalho agora, a gente respeita 100% e acabou o assunto trabalho e vamos fazer outra coisa. Legal, essa é uma dica valiosa. Falando sobre essas habilidades, quais habilidades vocês acham essencial para o empreendedor? Olha,
Tem que ter... Eu acho que... Não sei se é habilidade, assim, não sei se é isso, mas é realmente acreditar e tem que ser um lance que você gosta. Eu ia responder resiliência, mas assim, não adianta ser resiliente se você não pira na parada. Porque você toma muito na testa. Tipo assim, saca? Vai dar certo, então deu certo, que legal. Agora você contratou 50 pessoas. E você fez faculdade e tudo, mas ninguém... O professor também, às vezes, que tá te dando, nunca teve 50 funcionários. O cara que tá te dando gestão de pessoas nunca teve 50 funcionários. Então, tem que gostar. Porque quando você gosta, quando você ama... Primeiro que, dependendo do cenário que você tá, o dinheiro também, de início, não vai ser o maior motivador, né? Tipo, vai ser realmente a missão, você acreditar, assim. Tipo, acho que a gente teve, nos projetos que a gente começou, quando a gente começou a empreender de fato, a Lela ainda teve projetos antes, né? Com pintura em parede, teve alguns outros também. Um monte de coisa. Nossa, E legal. era o lance de... Acreditou muito, gostava muito de fazer com isso e assim... Não é o lance do acaso. Botou a cara na rua, começou a trabalhar, começou a fazer isso, encontrou uma oportunidade boa e virou, assim. Então, eu peguei muito problema, muitos desafios nessa jornada aí, nesses 4, 5 anos de confecção que eu trabalho. Sim. Mas essa é a única conclusão que eu cheguei, assim, se eu... Tem que gostar. Então não é só você ver o retorno, mas assim, putz, se eu pegar um relato de uma cliente que comprou uma calça, ela tá falando que ela nunca encontrou uma calça desse jeito, conseguiu comprar, eu choro em 10 segundos. Ele chora Sacou? mesmo. Então, se alguém que trampa gente comigo recebe vem um me dar, tipo, vira e fala, olha que a empresa... Eu já tô quase chorando aqui falando, sacou? Então é um lance que me move muito forte mesmo. Acho que você tem que ser apaixonado. Tipo, a gente... Eu chego no prédio hoje, tipo assim, eu olho pro prédio, velho. Saca? Tipo, todo dia que eu chego é tipo, meu Deus, eu não... Eu tenho que me cortar até, saca? Tipo assim, legal, beleza. Aí você olha a folha, como é que tá as coisas, dá um pouco mais Dá uma do mundo aterrada. real de volta. Mas eu acho que é a paixão e assim, não é a paixão pelo sucesso. É, isso que eu ia te Porque perguntar. todo Pelo mundo processo. quer o sucesso, velho. Quando você tá, tipo assim, eu sinto muito isso de uma moleque, quando eu comecei a pegar mais marcas de streetwear, que um pessoal mais novo começou a me conhecer e tal, e me manda mensagem, eu sinto que a idealização tá muito nisso, de tipo assim, olhando pra mim hoje, e às vezes ele não sabe que, putz, tá, acabou de chegar um lote lá de tecido, eu vou ter que ir lá e pegar com os meus sócios também, mesmo tendo 70 pessoas. Então, tipo assim, se eu não amasse isso, eu não tava fazendo isso, sabe? Essa é a resposta. Assim. Boa, Acho que a isso é Lela, legal. tudo que a Lela faz, rola. O podcast da Lela, vocês querem a dica? Ela queria muito fazer um podcast. Aí eu falei pra ela, vamos pegar um conjunto, assim, ó. Estúdio, A gente faz assim, bonitinho e tal. Ela falou, mano, liga a interface no computador e me dá o microfone condensado na minha mão, que eu quero fazer um negócio assim, toda terça-feira, quarta-feira ela tá lá gravando, porque ela pirou. É um lance que também, hoje, com certeza, não é o que te dá maior retorno financeiro, direto, acredito. não, mas indireto. Não, óbvio que tem muitos prós, assim, mas acho que em todos os projetos que a gente faz é isso que É a fez paixão, acontecer. É a paixão. Não tem... Legal isso. Eu concordo com tudo que você disse, mas eu acho que uma coisa bem importante... Assim, a gente empreende nessa escala tem 3 anos, né? Tenho certeza que daqui a 5 anos eu vou falar outra skill que eu acho mais importante, mas Claro. as que eu adquiri, as minhas ferramentas que eu adquiri nos últimos anos, que foram muito difíceis e muito importantes. Primeiro, é a importância da comunicação. Eu acho que tanto a comunicação com o seu time é muito importante, você desenvolver essa relação com o seu time, que é uma relação que a gente não está acostumado, tipo, a gente não é criado para entender essa relação, que é uma relação de autoridade, mais de parceria, de cuidado, mais de impor limites e de exigir algo, mas ao mesmo tempo você também tem que cuidar da carreira dessa pessoa. Então, essa comunicação é bem desafiadora. E a comunicação sobre o seu projeto com parceiros, seja, enfim, o Vitor cuida muito mais disso, de sei lá, você vai receber um banco, alguma coisa assim, você precisa ter essa comunicação e com seus clientes, a comunicação eu acho que eu acho que é uma coisa que divide muito pessoas que dão certo de pessoas que não dão certo. Uma das coisas. Sim. Porque se você sabe tudo sobre uma parada, tipo assim, eu sei tudo sobre, sei lá, gestão financeira. Tá? Eu sei tudo, sei absolutamente tudo. Eu poderia dar aula de pós-graduação nesse tema
tranquilamente, mas você não sabe se comunicar, esse conhecimento você consegue aplicar na prática, mas você não consegue expandir ele, você não consegue criar uma equipe, você não consegue criar um infoproduto, sei lá o que você vai fazer com esse conhecimento, sabe? Então, acho que comunicação é muito importante. E outra coisa muito importante que a gente aprendeu também é entender de separar o pessoal e o profissional, assim. Sim. É muito... Ainda mais quando você tem uma equipe, o Vitor tá ali à frente de 70 pessoas. São 70 pessoas que têm sonhos de carreira, que têm dias ruins, dias bons e tal. E você precisa muito falar, tipo... tirar o seu ego da frente e entender cada pessoa como uma pessoa, o time, que são subtimes dentro de um time grande. Então, isso é bem complexo, assim. Mas na hora que você consegue, é muito aliviante de você conseguir uma relação mais gostosa mesmo, assim, prazerosa. Porque é isso, por exemplo... No ano retrasado, eu tive um período bem desafiador de que eu me desconectei muito do que estava acontecendo no meu trabalho em geral. E aí eu tive que reformular tudo, até o podcast veio desse tempo e tal. E eu lembro que o Vitor falava muito pra mim, você precisa reformular os projetos de um jeito que você goste, porque senão os projetos vão morrer. Quando você tá à frente de um projeto, é muito difícil essa noção de que o seu pessoal pode atrapalhar o seu profissional e o seu pessoal pode atrapalhar uma galera. Então, você precisa ser muito sangue frio em alguns momentos e você também precisa adaptar os projetos para eles serem legais e você não... Porque se você desistir, é uma galera que perde a oportunidade também, sabe? E é uma responsabilidade do caramba. Absurdo, é uma baita responsabilidade. E até sobre esse ponto de gostar, turma, eu sou mega, assim... até tô aproveitando para tirar dúvidas pessoais aqui. Também já quero tirar várias. Tipo, desse negócio de gostar. Vocês veem também de gostar, quando vocês falam ter paixão, é muito pelo resultado final, em sanar uma dor, ou pelo tipo, processo, pelo empreender? O que é exatamente vocês acham que é ter quando vocês falam ter a paixão? É pelo processo de empreender, gerir pessoas, se comunicar, como a Lela tá falando? Ou, eu adoro, por exemplo, empreender com moda. Eu adoro a moda, eu adoro ou comunicação, no caso do podcast. Qual que é a paixão? Eu acho que se você focar em só gostar do resultado, você vai se frustrar muito. Tá. Porque se você medir o seu sucesso com o resultado final, geralmente essa medida do sucesso vai com a aceitação do público. Exato. Isso é uma coisa que você não tem controle. A gente pode fazer a melhor coleção do mundo, a coleção mais incrível, a coleção... Eu desenhei exatamente do jeito que eu arrasei. Tá. Se no dia tem alguma bucha, sei lá, aconteceu alguma coisa política muito grave e eu lanço a coleção no mesmo dia, que tá programada 5 meses, como é que eu vou medir esse sucesso? As pessoas não aceitaram minha coleção porque eu sou um lixo, porque eu desenhei tudo errado. Não. Sabe? Então, tem réguas para você medir o seu sucesso. Tá. E uma das réguas que eu uso muito hoje é se eu tô me divertindo no processo. Óbvio que não é longe de mim falar que vai ser divertido o processo inteiro. Não, tem partes muito chatas e eu acredito, inclusive, que empreender não é para todo mundo. Inclusive, a gente até conhece uma amiga nossa que já trabalhou com a gente, inclusive, em parceria com a Lela Brandon Co., que desistiu. Ela tinha uma empresa e falou, não quero mais ser empreendedora, eu quero ser CLT. E aí ela foi atrás de um emprego CLT, porque ela falou, não consigo mais lidar com essa instabilidade, com o quanto que o trabalho pega da minha vida, o quanto a paz que os projetos tiram, tem lados bons e lados ruins. Mas também a gente tem que perceber que tem lados ruins que a gente, como líder do projeto, consegue transformar em bons, assim. Legal. Tá bom. E Lela, aproveitando esse gancho que a gente tá tirando dúvidas pessoais, eu também entro aqui nas dúvidas pessoais. Boa. Você tem várias frentes de trabalho. Você pinta, você borda, você faz tudo. Como que é pra Literalmente. você... Literalmente. Como que você faz isso de uma forma que, primeiro, o seu público entenda que você tem várias frentes, né? Então, não é aquela caixinha de, ela só faz moda. Não, ela tem várias frentes. E também como que você comunica isso para seus parceiros, fornecedores, clientes? Então, eu passei muito por essa crise, né? Eu tô empreendendo já tem 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu comecei meu primeiro projeto sem saber que eu tava empreendendo, que era meu projeto de arte, mas estava ali junto com o estágio de arquitetura, eu tava levando esse projeto que era pessoal, mas no final era profissional. E por um tempo eu fiquei muito em crise, tipo, como assim eu vou falar pra galera que eu faço ilustração digital, tipo, naquela época, né? Faço ilustração digital, mas eu também
desenho em parede, eu também falo sobre feminismo em arte de rua, eu também dou palestra, e eu também faço isso e aquilo, e não sei o quê, eu faço a faculdade de arquitetura, como que... E aí eu fiquei muito perdida em relação a isso e pensei, cara, eu preciso escolher uma coisa. E aí depois eu entendi que tem perfis de pessoas, assim, tem pessoas que mergulham em um projeto e aquele é o projeto da vida e vai fazer virar e vai conhecer todos os detalhes do projeto e é isso. E tem pessoas que prosperam nessa multiplicidade de frentes, que nem você colocou. E eu acho que eu sou esse segundo tipo de pessoa, assim, que eu me interesso muito, eu tenho conhecimentos que são aplicáveis em vários lugares, principalmente da comunicação, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu desenvolvi durante esse tempo da minha carreira. E entender que o que liga a todos esses projetos, mesmo que eles sejam extremamente diferentes, por exemplo, eu tenho um projeto chamado Gostosos Também Choram, e eu também dou palestra sobre marketing de comunidade. E eu também vendo roupas, e eu também lidero o marketing agora de outra marca que a gente virou parceiro, que é a Strap. Bom. Então, tem várias coisas que eu faço, e o que une todas essas coisas sou eu. Então, eu preciso fortalecer a minha personalidade para as pessoas entenderem que todos os projetos que eu faço, o que eles têm em comum, sou eu. Legal. E que tem o meu dedo ali, e que tem o meu envolvimento ali, que não necessariamente eles vão tratar da mesma coisa. Então, os parceiros, quando eles chegam, eles já chegam meio por isso também. Então, tipo, a gente já teve o caso, por exemplo, da Candice Berenice, que já queria fazer uma coisa múltipla. Então, a gente quer fazer publicidade com você e fazer uma coleção na Lela Brandon Co. E a gente quer comunicar isso nos nossos canais. Então, começa a fazer uma coisa meio 360. Legal. E a minha comunidade mesmo, ela se retroalimenta muito. Então, a gente pode perceber também com o crescimento do podcast que a gente começou a lançar coleções em colaboração com o podcast na marca de roupas. Que são as camisetas, boné e tal. E a gente vê que é um público que, assim, ouve o podcast, a gente tem o KPI do cupom, então a gente consegue ver quem é que... E eu dou o cupom só no final do episódio do podcast. Então é só quem ficou até o final, pegou o cupom, foi lá, converteu a venda e fidelizou. E aí vai na loja e fala, eu ouço podcast, aí compra uma peça, aí vai ver os meus reels e fica transitando nesse ecossistema, assim. Então... Show. É complexo, porque são complexo. Coisas diferentes, mas é isso, tipo, tudo tá centralizado na comunicação. E essa comunicação é muito complexa, né? Você pegar e destrinchar tudo isso, né? Muita informação, várias frentes, e você faz isso com uma maestria, que é lindo de ver. Obrigada. E quando as marcas compreendem isso, né, Lela, tipo, os clientes conseguem ver o ecossistema que a Lela criou, assim, quem ela é, eles se beneficiam, com certeza, do resultado. Então, esse é um super ativo. E eu acho que seria muito bacana, turma. Estamos apertados com o horário aqui, infelizmente. Conseguiria ficar aqui por horas, mas acho que seria muito bacana comentarem um pouco do trabalho que vocês fazem no meio de moda, de confecção. É um setor que muita gente fala que é super delicado, complicado de trabalhar, competitivo. Como que vocês veem, como que faz para criar um diferencial? Vocês citaram muito comunidade, vocês apostam, essa é a proposta de valor, sempre ir por meio das comunidades, como que é? Total, assim, pra mim, marca com comunidade fraca, tipo, é marca morta. Vai acabar, tipo, vai fechar a porta. Tem que mexer alguma coisa pra criar isso. Boa. Acho que interesse nosso, falando de marca de roupa, é esse. Confecção é muito delicado de se trabalhar, isso é super verdade. Mas a sorte é assim, cara. A gente, nossos sócios, amam essa adrenalina de pegar e resolver e fazer acontecer. Legal. Acho que foi esse mix, assim, de tipo... Muita gente no mercado, a gente não fabricava antes, né? A gente tinha terceirizados que pegavam toda a fabricação no começo, isso no primeiro ano e meio. E quando a gente montou fábrica própria, nossa, o que a gente escutou que era louco e que não ia dar certo, de pessoal dar risada mesmo, assim. De dar risada. Mas hoje... Tem lá 40 máquinas Animal. Legal. a todo vapor funcionando. E é um prazer de vencer junto, assim, né? Tipo, tanto tem o lance de trabalhar em casal, né? Tipo assim, óbvio que é muito mais difícil, eu acredito, do que... Não, mas tem o outro lado da moeda que é tipo assim, cara, quando você tá guerreando junto com quem você quer vencer na vida. Exato. Então, tipo assim, Legal. não tem o que Bacana. te para, tá ligado? Os meus sócios da fábrica são meus amigos desde moleque, sabe? De tocar junto, de sonhar junto. Que legal. Então, tipo, o poder de você ver as coisas se realizando, por menor que sejam, a base da Lela, pra mim, é
totalmente isso. Tipo, todo projeto que a Lela se envolveu, ela construiu uma credibilidade, independente do alcance do projeto. Então ela construiu a credibilidade dela quando fazia o projeto do Frida ainda, depois de arte em parede, depois com merchandising. Enfim, tudo isso vai agregando e eu sinto que para as marcas que a gente tem hoje em dia é a mesma história com a fábrica e com as outras empresas. Tudo que a gente fez foi fazendo um barulhinho aí. Animal. E o pessoal foi conhecendo. Muito feliz por vocês, de verdade. Dá pra ver que vocês fazem isso com coração. Não sinto isso todas as vezes, de verdade. Aqui no Pode Sonhar. Gravei mais de 100 episódios, não sinto isso todas as vezes. Então, muito bacana ver o trabalho que vocês fazem com coração, assim, e muito contente pelos resultados. Dá pra ver que é diferente a energia quando você faz de peito aberto, assim, assume que existem erros na jornada. Então, muito obrigado mesmo por compartilhar tanto aqui com a gente, Lela e Vitor. Super prazer receber vocês. Obrigada a vocês, Prazer gente. total, obrigado a vocês. Pô. Valeu demais. Então, turma, muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Lembrando que Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube e em todos os streams de áudio. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.